fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana a Jesus: como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse à mulher: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então disse a mulher a Jesus: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse à mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu a Jesus e disse: Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte, nem neste templo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o pastor, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas?
ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o pastor, o profeta? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Porém Jesus lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: lhe trouxeram, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é o verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, pela palavra da mulher, que testemunhou: disse-me ele tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com Jesus os samaritanos, lhe rogaram que ficasse com eles. Então Jesus ficou ali 2 dias. Muitos mais creram em Jesus, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, sabemos que este é verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. 2 dias depois, partiu Jesus dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fez em Jerusalém. No dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fez vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não vês sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus falou. E o homem creu na palavra que Jesus falou. Aleluias. E partiu. Essa é a palavra que Jesus falou. Se alguém vos prega outra palavra por aí, outro evangelho, não o ouvis, nem o sigais, nem o recebeis. Porque esta é a palavra que Jesus falou e o homem creu. E o homem creu na palavra que Jesus falou e partiu. E descendo ele logo, lhe saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho está curado.
naquela hora, a mesma em que Jesus falou: o teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Por isso, toda essa palavra, ela é digna de aceitação. Toda essa palavra, ela é fiel. Toda essa palavra, ela é verdadeira. Esse é o Evangelho da restauração, da libertação, para libertar daqueles que mentem, que enganam em cima do altar, que aumenta, acrescenta, torce o que está escrito. Não sigais, não olheis para esse pingado de multidão, porque Jesus é fiel e prometeu que a multidão de Deus seria maior do que as estrelas do céu. Faça parte dessa multidão que é maior, inumerável, que não está dentro de um templo de tijolo ouvindo mentira, que esteja aonde estiver, num templo de tijolo, numa casa, debaixo de um pé de árvore, numa praça, mas que esteja em nome de Jesus, reunidos em nome de Jesus, ouvindo essa palavra, a palavra do Evangelho verdadeiro. Mas esses homens vão de mal a pior, enganando e enganando-se a si mesmo em cima de um altar e apoiando ladrões. Políticos é o que eles são, empresários, mas não tem nada de pastor, porque o bom pastor, ele mandou que os que são dele falem a palavra de Deus. Aleluia. Depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, Jesus lhe disse: queres ficar curado? O enfermo respondeu a Jesus: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse ao homem novamente: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. Depois os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Lhe perguntaram, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou o homem no templo e disse: eis que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, anunciou, falou aos judeus que Jesus era o que o curou. Aleluia. Por esta causa, os judeus perseguiram
dirigiu a Jesus. Procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não ver fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho ressuscitará aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, a palavra do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua palavra, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testemunha de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia ardente, resplandecente. Vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testemunham de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou de mim. Vós nunca ouvistes a sua palavra, nem vistes o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, vós não credes. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a salvação, a vida eterna, e são elas que de mim testemunham. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço,
que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse ouvireis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em quem vós ouvis, esperais. Porque se vós cresces nas palavras de Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus